Veroca está de volta nessa noite maravilhosa. Eu não sei se você está assistindo aí no nosso canal, não sei se você está assistindo através aí do Instagram, em um corte, um Reels, mas eu sei que nós estamos muito felizes de você estar aqui, que seja de noite, de manhã, de tarde, de dia, enfim. Fala Veroca está de volta, exatamente para trazer histórias, trajetórias, que pode transformar a sua vida. Porque muitas das pessoas, dos seres humanos, dos profissionais que sentam aqui, são pessoas que fizeram transição de carreira, pessoas que mudaram completamente a sua rota, pessoas que não tinham rota nenhuma e entendeu que tinha que traçar uma rota, porque nós não podemos passar por essa vida aqui gastando tempo, porque tempo não pertence a nós, é a Deus. Eu estou aqui investindo o meu tempo, fazendo o que eu mais gosto, o que eu mais amo, que é comunicar, porque eu sou uma comunicadora, uma influenciadora do reino de Deus e gosto de contar histórias. E quero inicialmente agradecer a equipe da Prime Comunicação, que me proporciona condições de eu estar aqui gravando o meu podcast Fala Veroca. E você pode vir para cá também contar a sua história, a sua trajetória, falar o que você quer passar de mensagem. E hoje nós vamos conversar com uma psicóloga, uma mulher muito transformadora. Ela transforma vidas, que é aqui, ó. Que ela é proprietária do Conectar Espaço Terapêutico, esse espaço que te acolhe, te abraça, te recebe. E o interessante é que ela teve uma transição de carreira, porque são só 5 anos fazendo esse trabalho incrível. E eu vou falar um pouco mais sobre ela, lendo aqui, né, gente? Porque eu já sou uma senhora, uma sessentona, né? Então, assim, não vou gastar memória, não, porque a tecnologia chegou para nos dar esse apoio, né? A Juliana Natário de Souza Barbosa. Todos me chamam de Ju, ou a famosa Juju. Ela é filha de Sueli Jerônimo, casada há 28 anos com o Fernando Barbosa. Ê, Fernando! Sua mãe orou muito. Que esposa bonita, hein, rapaz? Brincadeiras à parte. Ela é mãe de Gianluca e Júlia, natural de Ribeirão Preto. Beijo, Ribeirão Preto, esse povo bom de São Paulo. Bom é mineiro, mas vocês é também. E ela mora em Belo Horizonte há 25 anos. Ela é psicóloga, clínica, especialista em casais, atua como terapeuta do esquema e é fundadora do Conectar Espaço Terapêutico. E ela diz assim: acredito que o amor, Veroca, é a chave para as transformações humanas mais profundas. Tenho um espírito livre e encontro na dança uma forma de me conectar com o meu corpo e com a minha coragem necessária para atravessar os desafios da vida. Gente, que coisa impactante, né? E por isso eu vou me conectar com ela agora. Ei, Ju, vamos brindar! Vamos. Seja bem-vinda. Esticar aqui um pouquinho. Seja bem-vinda. Vamos tomar uma aguinha? Vamos. Eu falei que na minha caneca é água, na sua não conta o que é. Segredo nosso. Entra aí no nosso canal, nas nossas redes sociais e pergunta, Veroca, o que vocês bebem? Nós vamos contar, Ju? Não, segredo. A minha hoje é água, dela eu não sei. Segredo aqui, Segredo só aqui. nosso. Vem pra cá, né? Vem pra cá. Vem conhecer. Vem Ô, conhecer, Ju, vem sua falar câmera é com a aquela ali. Veroca. Sua câmera é aquela ali. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse para as pessoas. Tá tudo certinho o que eu falei? Sim, eu sou mesmo a Ju, a Juju, a Nana quando pequena. Ai, que delícia. Sou filha dessa mulher incrível também, Sueli, que é a né? Sueli. E Jerônimo. E do Jerônimo. Sou neta da dona Cinda, que foi também um ícone na minha vida, né? E tô com o Fernando há 35 anos. Vou te falar que homem Casados há 28. Que homem, vou te falar que homem só porque, ô moça bonita, uns cabelos lindos. Ah, mas foi bem assim, sabe? Quando Foi. ele me viu, ele olhou e falou, não tirou mais os olhos. Mas é verdade. Ei, verdade. Fernando, é isso, ó. Foi um amor que foi ao longo dos anos sendo construído, Que né? delícia. E fruto dele são os meus filhos maravilhosos, que é o Gianluca. E a Beijo pra Giulia? você, meu filho. Minha filha Giulia, que eu os amo muito, né? Uma família italiana? É uma família que tem uma descendência italiana, uma descendência indígena, uma descendência cabocla. Uma miscelânea de É uma descendência. miscelânea. Mas, né, a gente, como o convívio foi com uma avó italiana... Ai, que delícia. Uma mama? Uma mama, uma avó italiana muito querida, uma bisa muito querida. Uma bisa. Então, os nomes vieram para homenagear essa mulher gosto. também muito guerreira, que foi a minha bisa. E sendo assim, eu não quero adiantar, mas assim, a gente percebe que tem aí a mão de Deus. Você já começou falando dessa coisa da família, da mama, da avó, e você fez uma transição de carreira para cuidar de famílias? Sim, foi bem no auge da pandemia, né? Eu fiz uma mudança. Aos 41 eu voltei para a faculdade. Eu sempre lidei com pessoas. O humano
sempre foi algo muito gostoso de lidar, falar com pessoas, ouvir pessoas, entender Só um minutinho. pessoas. Ô, gente, eu estou ouvindo aqui a conversa. João, tá incomodando. Eu até fiz pro Sil aí porque tá forte. Ela fala aqui para mim tá baixinho. Então vamos lá. Eu já falei da transição. Volta onde, João? Ok. Aí você só volta daqui a pouquinho. Aí você tá falando, você fala, Veroca, mas eu quero falar da minha primeira formação. E você fala primeira formação e o pulo. 1, 2, 3. Então, eu quero falar, né, da primeira formação, que foi muito na área administrativa, onde eu fiquei a minha vida inteira, mesmo desde a adolescência, tendo o desejo de ser psicóloga. É mesmo? Então, É, você formou na área administrativa, mas desde criança você queria trabalhar nessa sim, área de psicologia? sim. Desde criança, desde menina, eu sentia, eu tenho uma empatia muito grande pelas pessoas. Então, eu trabalhei com evangelização, ia para os lugares aonde era necessário acolher pessoas, seja alimento, seja numa oração, enfim, eu sempre fui essa pessoa que gostava de estar com pessoas e ajudar as pessoas a verem o seu potencial, a verem aquela semente que Deus colocou dentro da gente, porque a gente veio para esse mundo para um propósito. E Deus nos coloca aqui não é para sofrer, é para aprender, para desenvolver, Que fala é para linda, Juliana. conectar, né? Deus nos coloca aqui não para sofrer, mas assim, aí sabemos que tem o sofrimento, porque é Sim, bíblico, no mundo tereis aflição. Mas quando tem alguém que acolhe, que abraça, que fala assim, estou aqui, diminui, né? diminui. É ter alguém para segurar a tua mão, né? É falar, olha, você não está sozinha nessa jornada, né? Para além desse Deus que a gente entende, que está com a gente o tempo todo, a gente ter pessoas, rede de apoio, Rede de que nos apoio. apoiam, que nos ouvem, né? Que não nos julgam, que Quantas nos pessoas, acolhem. quantas pessoas, eu falo sempre isso, Ju, porque você sabe que meu marido e eu trabalhamos muitos anos em um outro perfil de cuidar dos casais, mas lá eu aprendi, eu tenho certeza que a psicologia você vai conseguir desenvolver isso muito melhor do que eu. Eu aprendi que quando a gente para ouvir as pessoas, 50% do problema já diminui? É, porque as pessoas não são ouvidas em ambiente nenhum. A gente, normalmente, a cultura nos treina assim. A melhor defesa é o ataque. Ah, Então, quando eu falo o que o outro faz, articulando a resposta, ele está tão ansioso de dar a resposta, muitas vezes, que ele deixa de ouvir. E é isso que acontece muitas vezes nos relacionamentos, é quando né? a gente vai contar para uma pessoa, me fala se eu estou errada. Às vezes eu vou falar com uma pessoa que eu estou com alguns problemas na área que eu tenho de dor muscular, ela não deixa nem eu terminar, ela já começa a falar os problemas dela. Exatamente. Fala dos problemas dela ou então te dá uma receita, né? Uma receita que Ela não ela, parou nem para ela, me ela não ouvir. te ouviu, Ela não parou nem para me né? ouvir. E você não pediu para ela resolver o seu problema, você só pediu para ela te ouvir, né? E as pessoas levam isso para dentro dos casamentos. Sim, o tempo todo, né? E Mas aí. mas peraí, Ah, peraí. Gente, é muita coisa boa, muita informação boa. Como é bom a gente conversar com psicóloga? É muita coisa boa. Me diz uma coisa. Se formou na área administrativa, trabalhou, só 5 anos atrás que você virou essa chave? Muito é, difícil. olha, Você fez isso já com quantos anos? eu estava com 41 anos quando eu resolvi que aquilo que eu estava fazendo ainda não representava o propósito da minha vida. 41 anos? Sim. Cara, tu estava assim, já quase assim, diríamos assim, naquele período, de falar assim, né, agora daqui a pouco eu estou Estava aposentando, consolidada a consolidada. carreira, eu era reconhecida no meu nicho de trabalho, eu era reconhecida, enfim, nos espaços, Sim, né, sim, como sim. uma referência, porque durante 25 anos gestando grandes equipes aqui em Consolidada. BH, mas eu olhei para mim e eu não estava feliz, eu não estava me sentindo completa. Então, essa fala sua, tem mulheres que precisam ouvir. Você Sim, olhou para você e eu olhei para mim, para dentro de mim, e eu entendi que ainda tinha algo para ser construído, então, olha para né? elas. Então, mulheres, eu quero dizer para vocês, né, que o desafio é enorme no mercado de trabalho, principalmente para nós. Mas existe algo dentro de você que pulsa. E já está aí há muito tempo. E você ignora, você deixa para lá. Então, eu digo para você, tenha coragem
de ir mesmo com medo, porque o medo faz parte do processo. Mas quando a gente dá o primeiro passo, a gente vê as possibilidades. Porque enquanto você ficar onde você está, estagnada, triste, infeliz, remoendo um monte de coisa, guardando mágoas que não precisa, porque tudo que você vai aí remoendo vai trazendo dor para o teu corpo físico também. Não é só para a sua saúde mental, mas o teu corpo físico ele grita. Então, ouça o seu coração, ouça aquela voz que Deus tem falado, que o teu momento chegou, que o teu propósito é outro, e segue o teu caminho, seja corajosa. E lógico, né? Você é forte. Como eu falo, além de corajosa, faça todo um processo onde você vai estar ancorada. A gente precisa de ter inteligência emocional para sair de um lugar e ir para o outro. A gente não acorda e vai para um outro lugar. A gente constrói. E foi isso que eu fiz durante todo o meu período de faculdade. Eu fui construindo a minha saída e a minha transição de carreira. E pode até parecer, né? Falar assim, ah, que loucura. Muita gente me falou isso, loucura. No auge da pandemia, eu abri o meu consultório. Eu trabalhei em jornada dupla Nossa, durante 7 meses. E no auge da pandemia, eu falei, é a hora. Hora que todo mundo fala assim, nossa, mas como? Não vai dar certo, porque... Sim, né? Mas eu falo que enquanto uns estão fechados, a gente se abre para o mundo. E a gente acredita que tem sempre uma oportunidade. Porque é a oportunidade de você levar o bem, de você levar um acolhimento para as pessoas, de você mostrar para elas que aquela dor que ela está sentindo pode trazer, pode ser olhada de uma outra perspectiva, é muito significativo. Você, na verdade, você está nos ensinando claramente que algumas pessoas falam assim, bem, de um limão eu fiz uma limonada. Juliana, do Conecta. Espaço terapêutico fez foi um mousse de limão, meu amor. Você fez algo muito maior, e mais do que isso, você foi buscar o seu dom e seu talento, que Deus era uma sementinha plantada lá atrás. Você compartilhou, você fez sua base, você se preparou, que você se estruturou, mas você teve o companheiro. Sim, o marido ali o tempo todo. O meu marido me apoiando o tempo todo. Os meus filhos em casa, nós temos o hábito de conversar muito sobre tudo que a gente quer fazer. Então, obviamente que o casal conversa primeiro, nós conversamos primeiro, nós entendemos realmente aquilo que a gente quer e depois a gente senta na mesa, como a gente está aqui agora, e conversamos com os nossos filhos. Como uma família. Como uma família, né? Para que cada um entenda, né? O sonho do outro. O sonho e também os desafios. E a conexão, né? Que todos têm que ter para se alcançar os sonhos e os projetos. O apoio, porque a mãe, de repente, que estava mais acessível, vai para a faculdade, e aí tem aulas até quase 11 horas da noite, então sai 7 da manhã e volta às 11, todo mundo já dormindo. E no final de semana, durante os 6 semestres, eu ficava até 2 horas da tarde na faculdade. Então, quer dizer, os filhos precisavam entender que haveria uma grande mudança, Sim. Que eles deveriam se adaptar e te apoiar nisso, e ao mesmo tempo, o fator financeiro também mudou. Sim, tudo. Tudo muda. Tudo. A gente teve que se organizar financeiramente, a gente teve que parar para ver o que a gente ia fazer para que eu pudesse, naquele momento, correr atrás do meu sonho. Porque o marido fez faculdade com 30 anos, eu estava com um bebê, então ele foi, eu fiquei, e foi um combinado, sim, né? Sim. E a partir disso, a minha carreira profissional, ela deu um boom. E aí, lógico, né, quando tudo tá bom, você não sai do lugar, você fica acomodado. Mas, de repente, o incômodo veio, que era entender que tinha mais para eu fazer, né? E foi em busca disso que eu fui. Ô, Ju, vou tomar liberdade de falar. Juliana, vou chamar a Juliana porque ela é uma doutora. Não, mas pode me chamar de Ju, A semente não mente. A semente não mente. Já falei isso aqui, volto a dizer, a semente não mente. Você plantou laranja, vai colher laranja. A semente estava dentro de você. A semente estava dentro do acolhimento, da família, de você cuidar, de você trazer o afeto. E eu gostaria de você ajudar os casais a florescer de novo o amor. E eu falo sempre, vocês sabem disso, que a gente acaba que tem que correr, né? Porque essa coisa de TV, podcast, tudo a gente tem que correr, porque a gente quer ficar horas conversando, mas a gente sabe que a gente não consegue. Você começou seus atendimentos,
e você sentiu assim que você conseguia fazer com que os casais se conectassem de novo. Qual é É, o segredo que Deus deu a você? Deus te deu esse dom, esse dom, esse seu talento, para você cuidar das pessoas, porque você também cuida das crianças. então, é muito importante essa pergunta para mim. Por quê? Quando eu fui para psicologia, sempre pulsava muito o desejo de cuidar de crianças. Então, eu inicio o meu trabalho na psicologia cuidando de crianças. Só que eu sou especialista e facilitadora da qualidade de interação familiar. Então, eu trabalho com as Sim. famílias. E ao trabalhar com as famílias, você via que o problema não estava nas crianças, estavam nos pais, que não conseguiam se comunicar, que não tinham clareza, né, nas regras familiares. E os filhos estavam sofrendo, né? Mas eu quero E, te pontuar aí. ah, Ela me deu liberdade, eu já estava sempre colocando ali uma pergunta. Existem os casais, um homem e uma mulher, adultos, que são crianças doentes? com certeza, dentro de todos nós existe uma criança ferida. Ferida. Exatamente. E a minha criança foi muito ferida. Então, eu, enquanto criança, precisei de muito apoio e os meus pais não tinham essa estrutura É outro psicológica, tempo, era outro né? tempo, uma outra era, né? Então, eles deram o melhor que eles puderam me dar e eu sou extremamente grata e sou abençoada pela minha família, porque nós somos muito unidos enquanto família, né? Como qualquer outra família, tem divergência, Claro, né? normal. Isso é normal, Mas faz uma parte. criança ferida fere outra criança. E nos casais é assim que acontece, não é a falta de amor, é a falta de comunicação clara. Quando a gente casa, eu casei com 23 anos, e não vou nem falar que ano foi, deixa isso pra lá. Ah, tá Mas bom. eu casei com 23 anos, Tem 35 anos de casado, só isso, né? Pronto, falei. 35 anos juntos, né? Então, assim, mas lá atrás, a nossa intenção era não viver o ambiente que a gente vivia Sim, e, né, tinha muitas discussões. Então, esse era o nosso objetivo principal. Mas depois a gente foi entendendo que isso só não bastava, sim, sim. né? E aí a gente foi buscando um conhecimento maior para que a gente pudesse realmente entender o que que é casamento. A gente faz combinado? Tipo assim, ah, ó, nós vamos fazer compra, a gente vai lavar a louça, você vai limpar o banheiro. Não, a gente não faz combinado nenhum. Aí, de repente, chega os dois lá, né? Cada um pensa de um jeito e tem uma cultura É, estruturada, né? Que verdade. envolve o homem, e, né, nesse Sim, sim, aspecto sim, do cuidar da casa. sim. Eu fui coordenadora de Casados para Sempre na Então, Igreja Batista Lagoinha e professor da escola de noivos. A gente vê muito dos erros ou assim, da incompatibilidade no casamento. A gente fala que está lá no namoro. No namoro, a gente às sim, vezes não para pensar isso, porque mesmo que há divergência, cada um vai para sua casa, né? E tudo bem, né? Fica com raiva, mas aí cada um vai para sua casa. E o namoro, às vezes, você vai vendo os atritos, você vai vendo. Aquela frase, Juliana, os opostos se atraem, eu não gosto muito dela, não. Eu acho que os opostos se atraem, é muito bonitinha, muito fofinha, muito lúdico no namoro. sim. Quando entra para dentro do casamento, os opostos muitas vezes assim estão tão distantes, não é, Juliana? Sim. E no caso, na terapia do esquema, a gente chama de química O que esquemática. que é o esquema, Ju? Ai, deixa eu pegar isso aqui, gente. Trouxe umas Eu tô achando que é ferramentas os aqui. brinquedinhos. Ó, então, a gente entende que nós somos. Esse cubo representa o nosso todo, né? Tá. Mas a gente é constituído dentro do nosso psique de várias partes, Olha, né? Ó, são partes. E tem uma parte, por exemplo, sei devagar, lá, moça, faz de novo aí pra gente ver. Faz de novo, vai de novo. ó, nós somos constituídos de várias partes, ó. Tá vendo? Que completam o nosso Você todo. vende isso, filho? Eu preciso comprar um. Vocês não Não, querem comprar também? Ô, mas gente, ela é tinha uma que vender, não ferramenta, tinha? Ela tinha que vender, a é uma, patentia, é mulher. uma ferramenta muito, muito importante, porque vamos pensar que nós somos um diamante. Tá, Um diamante que precisa ser lapidado. tá. Então, tem partes desse diamante, né, que às vezes está precisando de um ajuste, igual ir lá no Tá. oftalmologista, Uhum. né? Então, o óculos pelo qual eu vejo está distorcido. Tem uma distorção cognitiva. Então, você está conversando comigo, mas quando você fala comigo, eu enxergo, ouço e sinto de maneira diferente. E o que acontece com os casais? Quando ele enxerga, ouve e sente diferente, ou grita,
Ou critica, Dá BO. ou sai batendo Dá porta, um BO. ou silencia também, né? Ok? Ah, entendi. Aquele silêncio assim provocante. Não Sim, quero conversa, não é quero um papo, não silêncio que quero. também maltrata. É. E deixa Irrita, de né? irrita. E deixa de falar exatamente o que precisa. Por exemplo, Mas às vezes se cala, porque eu quero que você fale para as pessoas que estão nos assistindo, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não faço por mal. Às vezes a gente sabe que não é por mal, mas a pessoa não sabe como lidar com aqueles problemas. Então, quer saber? Não quero conversa, não quero papo. isso. E a gente É vai isso. isso, a gente vai resignar. Ou seja, para eu evitar maior conflito, eu me calo, eu me fecho. Só que quando eu me fecho, o que que acontece? Isso é mais típico de quem? Ah, não, os dois? É, não é mais Sim. o quem mais se fecha, mais se cala não é os A gente homens? acha que é só os homens, não. Tem muita mulher dentro do consultório. E a gente, olha só, É o famoso que eles falam que é ostra, se fecha. isso, exatamente, o estilo ostra. O que que acontece? Quando você está se relacionando com a sua família, você está construindo uma forma de dialogar com o mundo. Ou seja, quando você cresce, você vai dialogar com o mundo de acordo com aquilo que você teve como modelo. Mas, veja bem, vivemos numa sociedade e numa Põe a caneca cultura. mais pra lá que eu quero que você mostre essas cadeirinhas. Eu achei que era brinquedo. Não, isso aqui é muito importante. Nada de brinquedo, tudo Não. muito sério, né? Tudo isso aqui ajuda a gente a psicoeducar os pacientes, que a gente fala. Dentro da nossa cultura, a punição, a crítica, a exigência é padrão. E, por exemplo, o choro, as emoções são dadas como algo ruim. Então, se você chora, o que que fala para você? Desde criança. Desde cedo. Cala a boca. Engole esse choro. Esse choro. Se você Você vem tá da chorando escolinha demais. e você fala, eu tô triste porque meu amiguinho, sei lá, me deixou sozinho. Aí a gente, né, querendo tirar a dor do filho, porque a gente quer Sim, tirar a sim, dor. A sim. intenção é boa. Sim. A gente fala, não, deixa isso pra lá, tem um monte de amigo. Mas a gente tá negando a ele o direito de sentir tristeza. A gente coloca o choro como fraqueza? Sim, o tempo todo, né? Então, a vulnerabilidade, como que eu, casada, vou falar pro meu marido que eu me sinto triste porque ele... Vou Ai, falar. não... Janta na casa da mãe. Isso me aborrece. Eu fiz umas perguntas para algumas pessoas, quando você vinha aqui, elas falaram assim, Veroca, em algum momento pede ela para falar sobre isso. Eu fico muito triste, aí lembrei agora. Eu fico muito triste que meu marido janta na casa da mãe. Eu pensei o seguinte, gente, mas não é tão um problema assim. Ela não está se sentindo abandonada. Mas dependendo da intensidade da dor emocional, sente abandono, sente que está sendo trocada, que a mãe é mais importante do que eu, ou o contrário também, né? Quando a mãe também sente que está sendo trocada. Né? E se ela vai falar com o marido, às vezes o familiar. marido acha que às vezes é bobagem, não é a dor dela. Exatamente. Mas por quê? Porque ela não falou que ela estava triste porque ela sentiu abandono. Ela falou, você foi na casa da sua mãe e você esqueceu que eu fiz comida hoje. É diferente. Viu a experiência? Vocês viram a experiência aqui? Sabe então, mesmo. Vem através de Juliana, grito. é isso mesmo. Né? Você acha que eu não sei fazer comida? A comida dela é melhor do que a minha, então vai ficar lá. Isso, já manda o marido embora. Exatamente. E aí, muito interessante você falou. Gente, o medo do abandono, o que que a gente faz? Quando a gente sente que o apego seguro, que é o nosso par, por acaso está pensando em se afastar, ou eu interpreto o afastamento, o que que eu faço? Eu largo antes. Eu não quero ser largada, eu não quero ser abandonado ou abandonada. Então, eu abandono antes. Aí penso tanto de pessoas que têm vários namoros e nunca vai até, né? Não chega a uma conclusão maior. Isso tudo é o medo do abandono. Então, se você não entende o que você sente, se você não entende o que você viveu dentro da sua história, provavelmente você vai estar sempre ali nesses relacionamentos que vão e vêm. Porque a gente não entrega emocionalmente. Eu falo assim, a gente faz sexo gostoso, mas na hora da intimidade emocional, a gente não entrega. O medo é grande. Você falou algo assim que, trabalhando com casais há muitos anos, nós já diríamos assim, já tem uns 5 anos que nós paramos e está ativos, né? Porque os casais de ministério de Casados para Sempre, assim, ativo na igreja, assim,
Eles dão cursos todo semestre, todo semestre. Eu e meu marido paramos por causa de fator de saúde, mas foram muitos anos e indo para a casa dos casais nas madrugadas, apagando incêndio, separando Sim. briga, confusão mesmo e grandes tumultos. Então, mas a gente nunca deixou de ser a referência. É sempre um telefonema, é sempre uma opinião, redes sociais é muita pergunta. Tanto é que hoje eu tenho uma coluna aí, uma TV aí falando sobre isso. E você está falando sobre essa situação aí, eu quero te trazer algumas outras perguntas. É, quando o casal entende que ele precisa de ajuda, ele necessita de ajuda para não vir assim, aqueles finalmente, onde já está nos últimos segundos do segundo tempo, onde a casa está pegando fogo, os filhos estão todos abalados. É importante, principalmente eu vou falar da esposa. A mulher sabe, é importante ela detectar pequenos detalhezinhos para ela poder buscar ajuda, porque eu fico muito desconfortável quando eu ouço até hoje, depois de Hum. tantos anos, eu tenho 60 anos, eu tinha 20 e poucos anos, Uma menina. obrigada. Eu tinha 20, quase 30 quando nós começamos a trabalhar com casais. Eu fico muito desconfortável quando casais acham que tudo se resolve na cama. Ah, sim. Sim, e infelizmente, é, Mas a mulher não era assim. Hoje a mulher está achando que também resolve na cama. mas olha só, a gente está vivendo vários impactos, né, dentro dessa estrutura cultural. E essa questão, né, do sexo, antigamente, as mulheres não tinham espaço para falar sobre a vida sexual, né? Então era sempre aquele tabu, não posso falar da vida sexual, vão pensar que eu sou o quê, Aham, né? aham, Não era aham. assim? Era. Então a questão eu acho que está muito mais no espaço de fala, né? Hoje a gente tem um espaço de fala para a mulher, né? A mulher consegue falar para o marido o que ela gosta, o que ela não gosta. Mas a questão maior é que quando você tem um primeiro encontro, né? Igual eu falei, gente, meu marido, sem brincadeira nenhuma, tenho testemunhas. Ele parou na minha frente, ele cruzou os braços e ele ficou a noite inteira olhando para mim. Então, quando você tem o primeiro Começou a te namorar, encontro, começou a ficar ele ficou lá te me cortejando, te namorando, não namorando. é? Né? Mas quando você tem um primeiro encontro, o início de uma relação, então existe uma paixão avassaladora muitas vezes, né? A Uma vida é conquista. uma conquista, exatamente. A conquista é a gentileza, é o detalhe, né? Então fica ali. E durante um período, a vida sexual ela é maravilhosa, mas se você não consegue comunicar intimidade emocional, necessidades emocionais, o que você precisa na relação, o, a probabilidade é que vai dar ruim. Por quê? Porque nenhum relacionamento se sustenta na cama. O relacionamento duradouro é aquele onde o casal consegue passar pelas dificuldades Uhum. e juntos resolver problemas. Gottman, um dos maiores pesquisadores, né, sobre relacionamento, ele fala, gente, que o casal mestre que ele fala, que ele chama, dentro das pesquisas dele, são esses casais que não tem nível social diferente, mas é aquele que consegue parar, olhar, Tempo ouvir de qualidade. Tempo de atentamente, e qualidade. isso ter tempo de qualidade, respeitar a diferença, porque muitas vezes eu vou dizer algo para meu marido que ele não entende. E por que ele teria que entender? Mas ele tem que respeitar. Eu quero pontuar algumas coisas aqui que me chamou a atenção a sua fala. Eu aprendi que não existe casamento perfeito. Não existe. É como se resolve os conflitos, que o seu casamento se aproxima do casamento que agrada o coração de Deus. E se agrada de Deus, você está feliz. O Com meu certeza. casamento ele não é perfeito. Eu sou casada há 33 anos com Delba Amor da minha vida. Essa hashtag Delba Amor da minha vida, Juliana, por que ela existe? Porque há muitos anos atrás, em momento de crise, em momento de muita luta, eu venho de um segundo, o Delba é o segundo esposo, me casei muito jovem, eu não tinha sabedoria ao mesmo tempo, eu não tive essa referência, os meus avós separados, os meus pais separados, e infelizmente a gente vem de uma palavra de maldição, casa, se não der certo, você separa. Uhum. Isso veio sobre a minha vida e veio sobre a vida de todos meus irmãos. Quando eu percebi que eu me separei, quando eu aceitei Jesus, eu me dei conta de que eu tinha 7 irmãos separados. Nós Uhum. somos 11. Nossa, uma família Graças a grande. Deus. Estão todos casados e um foi para o céu. Então, eu aprendi trabalhando com casais, depois que eu aceitei, eu vou falar dos meus princípios, que eu aceitei Jesus, eu coloquei
Eu coloquei ele no centro do meu casamento. Uhum. Então, eu procuro fazer o Delbo feliz. Porque eu mesma sou muito egoísta. Eu quero tudo do meu jeito, da minha forma. Então, quando eu me disponho a fazer o Delbo feliz, e o Delbo também entendeu isso, ele se dispõe a fazer eu feliz, deu certo. Eu aprendi trabalhando com casais, como pastora, supervisora, coordenadora de casais, como aquela que dá o ombro, que chora junto, mas eu choro com os que querem chorar, porque eu não tenho tempo a perder. Porque família é o primeiro ministério que Deus criou. O que, é que aconteceu no Jardim do Éden? Então, se quer chorar, a Veroca quer chorar junto. Porque quando chora, tem cura. Não existe casamento perfeito. É como se resolve os conflitos, que esse casamento se aproxima para agradar o coração de Deus, e aí, se agradou a Deus, você está Exatamente. feliz. Estou certa, doutora Juliana? Com certeza, é o que eu falei. Para além né, desse Deus maravilhoso que toca a gente dentro da nossa essência, a gente mapeia hoje, né? A ciência está muito robusta e traz tudo isso que você falou. Mas Então, o a gente, crente não gosta da ciência. então, mas é preciso abrir, Interrompi ela né, para falar isso. abrir um É. espaço para a gente ter esse Tem entendimento. crente que não acredita na psicologia. Antes a gente falava muito, até esses dias eu lendo uma matéria muito interessante sobre a cura. E aí as pessoas estão confundindo qual é a cura que as religiões trazem, né? Então a gente está falando dessa cura espiritualizada, dessa cura que está conectando a gente com o divino, mas a cura das doenças, né, que tem a ver com a saúde Sim, mental, né, sim, como você ter um problema na perna, no sim. joelho e todo mundo precisa de ajuda, a saúde mental existe assim, um universo de profissionais extremamente qualificados para atender e para ajudar as pessoas. Por exemplo, na clínica, né, no Conectar. E é uma Lá clínica que atende atende, né, famílias famílias, individualmente, individual, casal, todas as né, áreas da psicologia, todas os perfis, todo né? perfil. Isso, porque a nossa abordagem é a terapia do esquema e o TCC. Então, nós temos outras profissionais, além do meu trabalho, além de eu estar ali, né? Administrando a clínica e fazendo os atendimentos. Eu supervisiono Você coordena, todos os né? atendimentos. Entendi. Porque para ser um bom terapeuta, né? E é muito importante dizer isso. Além da gente fazer terapia, sim, eu sou psicóloga e faço terapia. É importante a gente desmistificar. Eu sou gente, eu sou um ser humano, eu tenho dores humanas, eu tenho falhas, né? E então a supervisão clínica, ela vem para corroborar para que o processo seja mais bem orientado, as técnicas aplicadas dentro de cada, né, perfil de atendimento, humanizado, porque eu falo que o conectar é esse lugar que humaniza, que trabalha com amor. A todas as profissionais, assim, eu faço uma entrevista, gente, para ter pessoas que cuidem com amor. Porque, como você falou, que eu acredito, é o amor que cura. É na relação terapêutica que as coisas acontecem. Então, é necessário vocês entenderem que a saúde mental hoje mapeia a própria espiritualidade. Quando tem fotografias do cérebro humano, quando você junta suas mãos e começa a fazer uma oração, a árvore toda acende. Isso é ciência e espiritualidade. Eu falei aqui porque é verdade, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas, vou falar da minha faixa etária, e pega a Bíblia e vai só na Bíblia, só na Bíblia. Sou crentona, sou Bíblia. Não, não adianta nem achar que não é, porque então você não me conhece. Ah, Eu exerço a minha fé. Ah, mas tem as passagens bíblicas, levanta e anda. Levanta e anda. E outras, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? O Senhor trouxe a medicina. Para de achar que não vem de Deus, que não tem nada a ver, que é falta de fé. Porque eu tenho pessoas próximas de mim que estão doentes psicologicamente, emocionalmente, porque não procura, não busca, não vai atrás, acha que não, vai no gabinete, que aí procura Veroca, aí procura fulano, procura o pastor, procura isso, o intercessor. Não estou falando que não é importante, mas precisa entender a ferida, o que está lá é. atrás, que muitas vezes eu vou te dar a minha visão, o pastor vai trazer uma palavra, vai trazer um versículo, mas às vezes você precisa de buscar
esse profissional, que às vezes tem até medicação. No caso dos psiquiatras, sim, eles vão formular, né, o atendimento, a partir do atendimento, eles vão ministrar, Direcionar. direcionar os medicamentos que são necessários para esse ajuste, gente, porque tudo é hormônio. Tudo é Então, hormônio, Ju, tudo é hormônio. tudo tem a ver com hormônio, Tudo é né? hormônio. Então é importante a gente entender que, né, os neurotransmissores, eles estão ali em movimento. E às vezes a gente precisa de ajuda. A cadeia não está funcionando da forma que seria necessária. Então a gente tem essa ansiedade, que acaba chegando a uma depressão. E eu penso algo que acompanha, que caminha comigo. É assim, por todos os caminhos e por todas as adversidades que, sim, vão aparecer na minha vida, eu creio que se aparecerem é porque Deus acredita que eu consigo transpor. Para além disso, eu preciso de entender que se Deus deu a ciência, se Deus nos colocou aqui, foi para que a gente tenha a oportunidade de desenvolver habilidades que nos tragam paz e bem-estar. Oportunidade de desenvolver habilidades. Que nos tragam paz e bem-estar. Não é? Porque É. sem isso não faz sentido Deus colocar a gente aqui. Ele semeou esse planeta, né, de pessoas e de seres incríveis. Ele faria tudo, ele ia fazer tudo, né? faria tudo. Não dá, né? E ele deixou nós Ele aqui para deixou nós a fazer a gente nossa para a parte. gente fazer a nossa parte. Então, todos nós temos dons. Mas a sociedade, as culturas que estão todas, né, muitas vezes adoecidas, né, nos fazem sofrer muito. E ter um lugar, ter um espaço onde você pode atender pessoas. Eu tenho um paciente que eu atendo, que é incrível, o processo todo dele. Ele chegou no meu consultório através do filho. Olha, E a através do primeira filho. entrevista que eu fiz com a família, ele falou assim para mim: eu sou um cara que eu pego a bicicleta e eu jogo na parede. Eu olhei para ele assim, eu fiquei assim, tá me testando, é verdade, é mentira, né? Mas como eu não posso ficar na dúvida, eu falei, olha, não, me explica melhor isso. Ele falou, é isso mesmo. Eu falei Na assim, ira, na raiva? Na ira, na raiva. Nossa. E a gente foi sair, né? Como eu parei de atender a criança, né? E fui atender os pais. E ele veio para o consultório, né? Ele veio para o consultório e tinha todo um pensamento que envolvia a cultura, as dores familiares profundas. E hoje ele é um homem completamente diferente. Ele fala assim para mim: você salvou minha família, você salvou meu casamento. E isso não tem preço. Porque é você realmente conseguir tocar o coração das pessoas. E usar o dom que Deus te deu. E aí, através de toda essa ciência, da fé também, mostrar para as pessoas existe um caminho. Então, se você está aí me ouvindo, né, lembre-se, Deus te colocou aqui e existem caminhos. Eu sei que você está preso aí nas suas dores emocionais. Eu sei que você acredita que é natural o que você está vivendo, seja um abuso, seja os medos, enfim. Eu sei que o que você está vivendo para você é absoluta essa verdade. Mas abra seu coração e dê a oportunidade de ter pessoas que possam ajudar você a construir um novo caminho. A ciência, Veroca, perdão. Pode chamar de Verinha. Mamãe me chamava de Verinha. Veroca, a ciência, ela tá tão assim, cheia de caminhos novos, né? E é a epigenética, sabe? Trazendo pra a gente ter o entendimento. O cérebro humano, ele absorve todas as experiências, ok? Então, tudo que a gente não está falando da criança ferida, que Sim, todo sim. pai, toda mãe, toda Sim, avó tem? sim. Então, a partir do momento que a gente revisita memórias, através de técnicas. Não traz de volta. Não, a gente vai lá revisitar a memória e a gente pode criar uma nova memória, uma nova experiência dentro daquela memória, o cérebro absorve. Ai, que benção.
Eu estou ouvindo, eu estou encantada, né, com você, né? Eu estou aprendendo, Não, eu estou epigenética, aprendendo. Eu neuroplasticidade, estou tudo isso aprendendo. é ciência, gente. Ciência para ajudar E é você a gostoso. mudar. E é gostoso ver você falar, porque eu ainda vou ser vó e eu não quero errar com meus A gente vai netinhos. errar, mas sabe o Vai, que que é legal? vai. A gente falar sobre erros. É. A gente, uma dos maiores, né? Eu falo, um dos maiores esquemas que a gente tem. Ela vai vender esse cubinho. Ela vai fabricar e vai vender. Eu amei isso, Ó, um dos Juliana. maiores esquemas que a gente tem é aquele da onde a gente tem muita exigência, muita punição, né? Então, nós precisamos entender que tudo isso tem como a gente diminuir a intensidade, a Mexe ali, mexe ali. potência. Eu adorei, gente, adorei. Olha isso. Nós somos assim, ó. Nós somos assim. Olha, É como se fosse um grande quebra-cabeça, gente. olha. E a gente tem que juntar as peças. E às vezes, a nossa memória, né? A gente tem partes que, ó, eu falo que tem partes que nos levam lá na infância para o mundo de Nárnia. Por quê? Porque o cérebro infantil, ele não dá conta da experiência que ele está vivendo. E ele precisa de proteção. Por isso que uma das partes que fazem, né, e a gente chama, que são os modos esquemáticos, é um protetor desligado. Olha. Agora imagina, você com 4 anos viver uma experiência e o protetor desligado, ó, surgiu aqui no seu psique. Você tem 4 anos e o protetor surge. Aí você tem 8, 10, 20, 30, 40. Existe uma evolução cognitiva, mas a emoção, a forma com que ela está aqui, ó, alojada no sistema, na parte límbica do cérebro, é infantil. Ficou lá atrás. É por isso que a gente fala que a gente tem pais, crianças. Entendi, por isso que a gente vê relacionamentos imaturos, a gente vê um relacionamento que um consegue alcançar e desenvolver e o outro não, aí fica aquele peso. Sim. Às vezes a esposa trazendo, arrastando o relacionamento, ou o homem arrastando. É o que você está dizendo aí. É porque tem muita dor. Então, os casais, eles não se separam por falta de amor. Eles se separam porque não conseguem se conectar, porque um fala, mas o outro não entende. A dinâmica é totalmente diferente, porque é só grito, agressão, muito ruído. Na terapia, a gente vai tirando os ruídos. A gente vai pedindo licença para essas partes, sabe? Que são protetores. Aí fala assim, olha, dá licença, eu vou chegar aqui mais pertinho de você, como diz os mineiros. Ó, eu tô chegando aqui pertinho, entendi. mas não é para te desmerecer, Entendi. não. Mas eu preciso ajudar essa parte aqui, ó. É uma criança muito vulnerável, que sente tanta dor. Entendi. Então, carência A terapia, afetiva. então, trata isso. São módulos, tudo. Juliana, são módulos. Você tem a primeira entrevista com o casal, depois vai fazendo módulos. Então, dentro do atendimento, né, clínico, não tem um período. Então, a gente passa por um processo. Que são, primeiro, uma entrevista com o casal, depois uma entrevista individual, e aí você vai fazendo as sessões com o casal. Nesse processo, igual aqui, ó, trouxe esses brinquedinhos. Eu queria que você falasse depois da bonequinha. Né? Nesse processo, a gente vai aprender como tudo começa. Então, a matriosca, né, gente? Olha, ela é incrível. Põe a caneca mais pra cá. Olha lá, põe a caneca lá, a câmera, ó. Tira a caneca daí, não, põe pra cá. Pra cá. Não, então põe do outro lado aqui, ó. Põe do outro lado aqui. Isso. Pra mostrar aí, pra mostrar. Então, vamos lá. Sua câmera ali, tá? Então, pensa assim, ó. Todos nós, conforme eu falei, a gente vai criando estratégias para sobrevivência. Aí, então, pensa que são armaduras que se sobrepõem. Cada experiência que eu tenho que me gera uma sensação, límbico registrou. Aí o cérebro fala, olha, adiciona tudo a uma experiência só. É uma somatização. Então, sofri um susto aqui, aí ele já vai falar assim, ai, não, então peraí, não deixa ela sofrer susto. Então, ele nem deixa eu fazer, assim, ir para a experiência. Entendi, bloqueia na hora. Bloqueia. Então, vamos pensar que as camadas foram feitas, né? Então, olha, aqui tem algumas camadas, né? E que está de acordo com a experiência que cada um de nós vive. E conforme eu vou fazendo camadas... Põe uma pertinha da outra. Tira a embalagem, põe uma pertinha da outra. Ó, e conforme eu vou fazendo... Isso. Olha,
As Olha camadas. só, as camadas que vão se seguindo, né? E quem que tá aqui, ó, bem aqui no início de tudo? A nossa criança vulnerável. A criança que traz a nossa autenticidade. Por que a gente fala assim? Nossa, mas quando você era criança, você era tão feliz, você era alegre, você pulava. Aí hoje você é amargurado, você é amargurada. Ela aqui pertinho da Por outra. quê? Porque quando a gente vai criando as camadas, porque as experiências nos trouxeram dor, ela vai chegando, ela vai sendo Vira o sufocada. rostinho dela, vira o rostinho. Ela vai sendo Aí. engolida. Ela Olha. é sufocada. Por etapas, né? Vai pulando etapa. Sim. E E aí aí, vai. ó, ela é sufocada. Então, quando a gente fala assim, nossa, fulano não tem autenticidade. Às vezes foi muito difícil para ele. Ele precisou perder a essência dele para ele dar conta de sobreviver nesse mundo, no ambiente que ele estava. Então, quando a gente casa, eu vivi num ambiente, meu marido viveu em outro. Juntou. E se a gente não conseguir dar conta de resolver esses conflitos e falar o que a gente sente, a gente vai cada vez mais sufocar essa criança. E vai gerar filhos que vai passar por isso? Sim, porque imagina uma árvore, né? Sim. Se a nossa raiz está envenenada, como que o fruto vai ser saudável? Entendi. É impossível. Ai, gente, eu ficaria horas porque eu estou aprendendo e para finalizar eu quero dizer para você que eu só queria terminar uma fala que quando eu entrava para dentro do banheiro e falava assim, Delba, amor da minha vida, Delba, amor da minha vida, e muitas vezes na crise, na dor, no sofrimento, Delba virou o amor da minha vida. Delba se transformou. Mas porque realmente nós fomos também buscar ajuda. Porque doente não cuida de quem está doente. Então, nós fomos buscar ajuda para que nós chegássemos até aqui agora, casados e felizes, tá? Porque nós entendemos isso. E, Juliana, eu preciso fazer uma última pergunta para você, porque ficaria horas, horas e horas, porque você é uma delícia para conversar. Mas eu quero que você fale sobre o atendimento da clínica, sobre o agendamento. Você já falou um pouquinho. Eu quero que você fale do e-book, do seu livro. Eu quero que você fale... Posso falar do podcast? Como assim? Spoiler, spoiler! Por favor, que o nosso tempinho está terminando. Ai, que querida, gratidão. O livro. Está sendo muito gostoso. Então, nós estamos aí, né, finalizando um livro que a gente vai lançar para contar um pouco a história da minha criança ferida. Eu acho que é muito importante. Eu quero ajudar mulheres a entenderem que dentro de nós tem sim muita dor, mas a gente pode transpor todas as barreiras. Nós podemos chegar onde a gente quiser chegar. E é muito importante. E mulheres, porque você acredita que a mulher ela pode trazer o marido para vamos curar nosso casamento, vamos ajudar, porque eu aprendi que o homem tem a força, mas a mulher ela tem a sabedoria e a influência. Sim, exatamente. Porque uma mulher sã, ela pode trazer saúde para todo mundo, porque ela vai conseguir driblar esses protetores aqui, ó, para chegar no âmago, para chegar no coração, para mostrar para esse par, né, para esse marido que ele também merece. Entendi. Ok? Entendi. Então nós temos um livro que está terminando, o podcast que vai sair, tá ali, né, tá fresquinho aí, e também vai ter um lançamento de um curso. Sim. Porque o que a gente entende? Nós temos 5% da população fazendo terapia. Então, se a gente puder, de alguma forma, além dos posts que a gente tem no Instagram, que é importante, sigam o meu Instagram, além dos posts, nós temos, então, tá terminando um curso para que vocês possam acessar, onde eu vou dar dicas, onde a gente vai poder aprender a se comunicar, onde a gente vai entender qual é o tipo de linguagem de amor, linguagem de amor que um tem. Sim. A gente vai aprender a ser gentil. Pequenos detalhes. É no dia a dia que a gente é feliz. Não é nas viagens caras. De detalhes, São riquezas de detalhes. Não é em viagem cara, né? Não que viajar não seja bom, mas é no dia a dia, é o olho no olho, é você falar um bom dia, é você tomar um café da manhã junto, é você deixar um recadinho. No início, lá, né? Eu falei em outra entrevista sobre... eu falei o que eu mais gosto que o Delbo faz para mim e o que ele gosta que eu faço para ele. A gente voltar ao primeiro amor, lembrar do que gosta mais que o outro faz, um para o outro e fazer. É importante voltar demais. ao primeiro amor. Eu falo que
a gente tem que continuar colocando água na nossa plantinha. Amor é uma plantinha. Amor é uma O meu plantinha. marido me denga. Ah, Porque ele sabe que eu Sim, gosto desse sim, cuidado. sim. E quando ele faz por amor a mim e também porque dá prazer nele. Então é uma troca, a gente se une. Assim como eu faço coisas que dão prazer e que ele sente o meu amor por ele. Entendi, Né? entendi. Então é isso, eu acho que o segredo é esse. E dentro do nosso espaço, do Conectar, né, espaço terapêutico, a gente vai poder atender essas famílias, as crianças, os idosos. Nós temos uma especialista que cuida do idoso, entendi. porque precisa de um cuidado diferente também. Né? Então, nós temos aí um monte de produtos saindo fresquinho. Você já deu spoiler aí Já dei, do já podcast. dei. Você sabe que eu né? gosto de trazer um Mas spoilerzinho, é isso. né? O legado, esse é seu legado. É. Seu e do esposo. O nosso propósito é esse. De tudo que nós aprendemos enquanto casal, enquanto pessoas, seres humanos, poder ajudar as pessoas em todas as situações que forem necessárias. Mas é mostrar que não existe casamento perfeito. Meu casamento não é perfeito. Nem o meu. Né? Mas eu escolho, a gente aprendeu a se escolher todos os dias. E é algo assim valioso. É você honrar a sua escolha. Esteja presente inteiro. Não importa o que esteja acontecendo. Esteja presente. Dê colo, dê um ombro amigo. Às vezes você não precisa falar nada, apenas ouvir. E é uma diferença muito grande. E isso vai transformar a sua vida e o seu relacionamento. Você pode ter certeza disso. Ai, gente, que delícia, né? Eu falo para vocês que nós precisamos de escolher, tirar aqui, ó, o que tá incomodando. Que nada incomodou hoje, né? Tudo foi edificador, né? Você precisa entender e compreender que ser feliz depende de escolhas. Escolha ser feliz, busque o melhor no seu cônjuge. Deixe para lá, sabe, essas coisinhas que muitas vezes fazem com que você perca tempo e o tempo, ele não é nosso. Vai ser feliz. E se você está com dificuldades e você não consegue achar o caminho, não dessa felicidade que falam por aí, mas se você quer caminhar num caminho onde você tem o seu companheiro, o seu amigo, aquele assim, o companheiro de caminhada, não abre mão dele, não. Não abre mão, não. Pega pela mão e fala assim, olha, eu conectei com uma pessoa, com um ser humano, eu assisti um podcast, assisti ali um vídeo, e é possível. Não desista de ser feliz, porque para finalizar, viu, doutora Juliana, eu quero dizer para você, que você sabe disso, muitas vezes, eu e meu marido, nós íamos aconselhar, e quando íamos embora, nós chorávamos, porque nós sabíamos que aquelas pessoas ali estavam jogando uma grande oportunidade de ser feliz, embora, e que lá na frente, na minha idade que hoje eu tenho, eles iam se arrepender. Porque, olha, pega pela mão e traz junto. Porque se os meus pais tivessem buscado ajuda, eu e as minhas irmãs não teríamos tido uma infância tão triste e não teríamos deixado tantas marcas. Marcas que alguns conseguem se curar, buscar ajuda com profissionais como você, mas outros não. E vai fazendo toda uma geração. É isso que você quer? Não é. Então você já sabe, o Conectar, espaço terapêutico, doutora Juliana, o Instagram dela, aparecendo para vocês aí. Está preparada. E mais do que isso, conecta lá em cima e busca a medicina. Já até rimou, né? Que o resultado vem. Ju, último beijinho, último abracinho para a gente ir embora. Ai, eu quero deixar então a minha gratidão pelo convite, por estar aqui, tendo esse espaço, né, e dizer para as pessoas que o Conectar está de braços abertos para receber você, a sua família. Nós somos uma equipe, um grupo de pessoas que atendem através do afeto, porque é o amor que realmente vai transformar a vida. E venha se conectar conosco, venha fazer, né, com que as transformações aconteçam e você possa, né, ter essa vida feliz, de bem-estar. É isso. E sigam o nosso Instagram também. Chama no direct, né? E isso, para que você possa também ter acesso às novidades que a gente vai estar lançando agora no decorrer desses meses. Vai levar casais no podcast? Com certeza, com certeza. Olha que delícia, a gente vai ter casal, a gente vai ter profissional para falar da sexualidade, a gente vai ter um monte de pessoas que passaram pelos desafios de testemunhos, manterem casamentos, né?
Porque casamento feliz é casamento onde a gente se escolhe e a gente, ó, troca, conversa, olho no olho, tá de mão dada sempre, né? E, mais do que isso, uns denguinhos. Ah, denguinho é bom, gente, com certeza. Muito obrigada, Gratidão. doutora, muito Eu obrigada. que agradeço. Fala Veroca fica por aqui dizendo e crendo e tendo a certeza de que Deus é bom, sempre bom e bom o tempo todo. Traz ele no centro do seu casamento, do seu relacionamento, que ó, vai dar certo. Sim, vai dar certo, porque ele vai te direcionar e te mostrar, e mais do que isso, ele vai baixar muitas vezes essa bola alta aí que acha que consegue resolver. Precisamos entender que a medicina, gente, a medicina, ela foi tão bem projetada na mente humana para nos favorecer, tá? Ah, eu sou assim, eu nasci assim, minha avó. Eu sou dessa época. Vamos Posso quebrar, dizer? né? Eu sou da época que Deus traz agora para nós. Não é verdade, doutora? Verdade. Eu falo, vamos quebrar essa transgeracionalidade, honrar os nossos pais, a nossa família, fazendo diferente. Exatamente. E sair fora de algumas maldições familiares, Com né? certeza. E fora isso, muito beijo na boca e muito namoro. Não é bom, doutora? Com certeza, é tudo. Isso faz filhos mais felizes. Fala, Veroca. Até semana que vem. Vamos brindar, doutora. Vamos brindar. Hoje esse beijo na boca não estava nem combinado, né, doutora? Aliás, aqui não tem nada combinado. Tchau, Muito gente. bom.